Da pregação, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no último livro da Bíblia. É o encerramento da série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e essa última igreja que eu irei ministrar nesta manhã, apesar de ser uma igreja que muitos atestam ser a igreja do final dos tempos, a igreja, realmente uma igreja que só recebe exortações de Deus, é uma igreja que não recebe elogio algum. Mas em meio a todas as exortações que essa igreja recebe, lembre-se, igreja sou eu, é você, somos nós, ok? Diante de todas as exortações que essa igreja recebe, eu enxergo um amor imenso de Deus. Imenso de Deus. Deus não desiste de nós, amém? Nunca desistiu e nunca desistirá. Com as nossas falhas, com nossos erros, Deus nunca desiste de um homem e de uma mulher. Enquanto estivermos nesta terra, enquanto houver fôlego de vida em nós, Deus insiste no ser humano e graças a Deus por isso, amém? Se não fosse a insistência de Deus, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, ouso afirmar que todos não estariam aqui, amém? Se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que se renovam a cada manhã, porque falhamos, erramos, mas temos um Deus que nos ama e nos exorta e nos disciplina, amém? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Ô mãe. Isso. Quem nunca exortou o seu filho? Nunca, dona Diva? Ah, tá bom. Amém. Obviamente, eu até creio que deva ter mais exortação do que... Não sei, gente. Depende da criação, depende de como é o ânimo da criança, mas... independentemente de exortação, eu entendo que exortação é um ato de amor. Amém? Eu não exorto para trazer uma criança um mal, muito pelo contrário, a exorto, a disciplino para que se torne uma criança e um ser humano, uma pessoa melhor quando vai crescer. E essa igreja, ela é exortada num amor tremendo. Como Deus a exorta, a palavra discípulo vem de disciplina. Então, se você quer se tornar um discípulo, você será disciplinado. E a disciplina, ela requer exortação, ela requer realmente conserto. E isso dói, é difícil, ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta de ser disciplinado, vai contra a nossa alma. Mas entendemos que como um pai faz com o filho, Deus faz com cada um de nós. Amém? Ele vai nos ensinando, vai nos exortando, vai nos colocando no prumo, e esta igreja não foi diferente. É a 7ª, é a última das 7, e a igreja onde realmente, queridos, não há elogio algum sobre essa igreja. Somente exortações. Em outras palavras, se sair um glória a Deus hoje, nesta manhã, será um milagre. Porque a palavra, obviamente, ela é de exortação. Ela é de disciplina. Foram 7 igrejas ministradas por Cristo, quando Paulo, ou melhor dizendo, quando Jesus se revela a João, lá na ilha de Patmos, na ilha grega, ele estava exilado, preso, perseguido por causa, não queria adorar o imperador, na época, o imperador Domiciano, o imperador romano, ele não quis se prostrar diante das estátuas que existiam, melhor dizendo, em todos os lugares do Império Romano, principalmente ali, nas regiões de Roma, dominava em todas as regiões, o culto ao imperador era muito constante, e ali em nenhum momento João quis se dobrar. E João vai exilado, preso por volta do ano 90, ele vai preso e fica lá na ilha de Patmos, porque servia a Deus. E a perseguição era muito grande. Se os irmãos terem ideia, por volta de 63, 64, Nero põe fogo em Roma. Bota a culpa em quem? Nos cristãos. Em 66 começa a guerra judaica romana, que vai até 74, porque é um desdobramento da guerra. Ou seja, e muitos judeus também eram cristãos, ou melhor, a grande maioria. Mas o certo é, queridos, que a perseguição ao cristianismo era muito intensa. Os apóstolos, quantos não foram perseguidos? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi transpassado por uma lança. Ou seja, Paulo foi decapitado. Isso por pregarem a palavra, por seguirem os mandamentos de Cristo. Então a perseguição era muito grande, era muito intensa. Daí João estar preso agora, por volta do ano 90, lá em Patmos, na ilha grega, mas naquele momento, querido, João tem uma revelação linda. Jesus se apresenta para ele e revela nada mais, nada menos do que o final dos tempos, o livro de Apocalipse. 7 igrejas são mencionadas. A primeira igreja, a igreja de Éfeso,
depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última, Laodiceia. Já pregamos sobre todas elas, exceto a desta manhã. Então se prepare, porque assim como apenas Filadélfia e Esmirna não tiveram, ou melhor dizendo, Filadélfia foi elogio do começo ao fim. Esmirna também teve muitos elogios, mas a única que não houve elogio algum se chama a igreja de Laodiceia, e é uma igreja realmente que nós temos que vigiar para não nos encontrarmos nesse momento. Eu vejo as 7 igrejas, como alguns teólogos dizem, são as igrejas o caminhar da história da igreja, onde Éfeso seria a igreja do apostolado, Esmirna seria a igreja pós-apostólica, que começa as perseguições, Pérgamo já seria uma igreja que começa a se envolver um pouquinho com o mundo, Tiatira, a igreja já envolvida com o catolicismo romano, a igreja católica apostólica romana, Sardes seria a igreja protestante, depois nós iríamos para a igreja Filadélfia, Filadélfia quer dizer amor fraternal, a igreja do amor fraternal, uma igreja perfeita, uma igreja onde não há exortação alguma, e depois chega na igreja de Laodiceia, uma igreja que nós iremos ministrar nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Todos acharam Apocalipse? Capítulo de número 3, versículo de número 14. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé, em podendo, obviamente. Apocalipse capítulo 3, vamos ler o versículo de número 20. Quem achou, diga achei. Versículo 20 diz assim: eis que estou e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, meu Pai, por mais uma manhã, onde temos a oportunidade de nos debruçar sobre as suas escrituras, te pedindo, Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Deus, em meio a esta igreja com tantas reprovações, conseguimos enxergar um amor tremendo, Deus, que como um pai que exorta o seu filho, disciplina o seu filho, como um pai que deseja ver seu filho crescer e crescer, Deus, em maturidade, crescer em santidade, crescer em entendimento. Assim tu tinhas esse conhecimento e esse desejo para esta igreja. Deus, nós somos igreja. Deus, nós somos estas igrejas. Eu te peço em nome de Jesus. Deus, ministra sobre as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Glórias a Deus. Apocalipse 3, versículo 20, nós lemos, versículo de abertura, mas eu quero ler desde o versículo 14 e trazermos entendimento para a igreja nesta manhã, amém? Versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então nós sempre falamos, sempre mencionamos ao anjo da igreja. Esse anjo não é um ser sobrenatural, ok? Esse anjo no grego, ângelos, quer dizer mensageiro, era o pastor, era o dirigente da igreja de Laodiceia. Então Deus dá uma mensagem para o anjo, para aquele dirigente, para aquele pastor, missionário, presbítero, seja qual for a nomenclatura, mas aquele homem que dirigia a igreja de Laodiceia. Deus manda esta carta, Jesus manda esta carta para ele. Laodiceia, interessante que Laodiceia no grego quer dizer justiça do povo. Queridos, eu tenho a minha justiça, você tem a sua também. Todos nós temos a sua justiça própria. E por ela ser própria, ela é subjetiva, porque a minha não é a sua não é a minha. É muito complicado. O que é para mim errado, o que para você pode ser certo, o que é certo para mim pode ser errado para você. Justiça do povo, justiça própria, é sempre relativa. Por isso nós temos uma justiça, e Deus fala em Isaías capítulo 64, versículo 6, diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. A nossa justiça, o nosso senso de certo e errado, por ser relativo e por ser diferenciado o meu do seu, já começa a ficar complicado tirar um senso comum de justiça. Por isso que a justiça perfeita é de Deus de sempre. Eu encontro a justiça perfeita na palavra. Eu encontro a vontade perfeita, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, que transformai-vos esse século, a transformação da nossa mente, metanoia. Aí nós iremos experimentar, sim, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, há uma metanoia. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Romanos capítulo 12, 2.
Então, quando a minha mente é renovada, eu começo a entender a justiça de Deus. Aquilo que para mim é um absurdo. Senhor, como isso pode acontecer? Senhor, como isso pode acontecer com ele, com ela? Por que nascer assim? Por que nascer assado? Por que o advento disso? E com a justiça de Deus eu começo a entender um pouco, saio um pouquinho do contexto, saio um pouquinho da minha situação, tiro um pouquinho da empatia que há em mim sobre determinado fato e consigo ver de fora com a justiça de Deus, que é muito mais ampla. Deus vê lá na frente. A minha justiça é aqui, hoje, agora, o que para mim não está certo, mas Deus vê lá na frente. O que não entende agora, compreenderás depois, mais tarde. O que eu não entendo agora, vou compreender mais tarde. Só que na minha justiça, não consigo. Então, justiça do povo, Laodiceia, já trazia no seu nome isso. Uma local, Laodiceia era uma cidade na Ásia Menor. Laodiceia aqui, uma cidade rica, muito rica, abastada. E você vê que aquela igreja era uma igreja rica também. Uma localidade, realmente, muitos banqueiros, muitos homens financeiramente se sobressaía sobre as demais cidades da região. Uma cidade rica, Laodiceia era. Ou seja, o dinheiro não é o mal da humanidade, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Quando o dinheiro passa a ser o senhor da sua vida, você começa a ser levado por ele. E muito pelo contrário, o dinheiro tem que ser realmente servo nosso. Eu tenho que usar o dinheiro na melhor forma possível para que o reino de Deus venha crescer, para que a minha vida seja abençoada. Mas essa igreja, ou melhor, essa cidade, por muito rica que ela era, ela tinha sua justiça. Ninguém mandava nela. Eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, eu não tenho que me pautar em ninguém, não tenho que esperar em ninguém. O próprio nome da cidade já dava esse contexto, esse entendimento de justiça plena e própria do povo que ali habitava. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só pelo nome, queridos, eu já começo a entender um pouquinho do que havia nesta igreja. Como era a sua condução, como era a sua vontade, que independia da vontade de Deus. Eu tenho a minha justiça e sob ela eu ajo, eu estou sob ela. Amém? Glória a Deus. Versículo 15, diz assim. Não, versículo 14 ainda. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de... Então esse pastor, esse dirigente de Laodiceia, ele recebe essa mensagem de Cristo, e Cristo se apresenta em todas as cartas, Jesus se apresenta de uma forma às igrejas. Mas a Laodiceia, Jesus se apresenta da seguinte forma: eu sou o Amém. O que é Amém, gente? Assim seja, ratificado, está selado, assim seja. Ou seja, queridos, o Amém é a palavra final. Aquela igreja que tinha a sua justiça própria, aquela igreja que tinha seu pensamento próprio, Jesus já se apresenta assim, ó, sou Amém, a última palavra é minha. Vocês podem fazer os seus planos, mas a resposta certa vem de mim. Assim é o ser humano, faz os seus planos, mas a resposta vem de Deus. Ele é o Amém sempre. Ele é aquele que dá a última palavra. Seja diante de um diagnóstico ruim, seja diante de uma palavra de derrota, o Amém sempre será de Deus. Parece que não tem mais jeito, mas, queridos, Jesus se apresenta, eu sou o Amém. Não creia na sua justiça plena e única, porque eu sou Amém, eu posso mudar esse quadro. Eu posso mudar essa história. Amém, igreja? Glória a Deus. Tanto diante de uma notícia ruim, queridos, como diante de uma igreja abastada que ela era. Abastada de dinheiro, uma igreja independente. E Jesus se apresenta, eu sou Amém. Eu posso mudar tudo isso. Eu posso mudar esse quadro. Eu posso fazê-la dependente de mim. Jesus é o Amém das nossas vidas, amém, igreja? Glória a Deus. Nele nos arraigamos, nele nós confiamos. A palavra final é do nosso Senhor. Glória a Deus. Aí ele continua, Jesus se apresentando. Essas coisas dizem o Amém e testemunha fiel. Nem todas testemunhas. Se há essa afirmação que Jesus é a testemunha fiel, é porque, a contrário senso, existem testemunhas infiéis, ok? Amém, igreja? Glória a Deus.
necessidade de se fazer, se apresentar como testemunha fiel, é porque muitas infiéis existiam. Mas o que é interessante é que essa fidelidade que é em Cristo, esse testemunho fiel de Cristo, eu comecei a ler isso. Senhor, o que tu queres falar para esta igreja em Laodiceia, se apresentando desta forma, que tu és a testemunha fiel? Queridos, em outras palavras, essa testemunha não se corrompe. Jesus não se corrompe. O que ele testemunhou, ele vai falar. É a testemunha fiel. É aquela que é testemunha que é chamada por um processo e ela vai falar aquilo que ela viu. Não adianta você tentar corrompê-la, não adianta você tentar fazer com que ela fale de outra forma, ou que ela diga de uma outra maneira, porque ela é fiel. Jesus é testemunha fiel do que eu faço, ou deixo de fazer. Dos meus erros e dos meus acertos. Ela é testemunha fiel e vai falar aquilo que eu fiz. E não se assuste com o que eu vou falar. Queridos, não adianta você orar. Não adianta você jejuar. Não adianta você subir monte. Não adianta você pedir perdão. Se não houver arrependimento. Se não houver arrependimento, tudo isso é inócuo. A testemunha ela é fiel. E ela vai falar sobre aquilo que está no teu coração. Jesus vai testemunhar o que está no... Por mais que seus atos dizem outra coisa, a testemunha é tão fiel que ela vai sondar o teu coração e vai testemunhar sobre aquilo que está nele. Eu já estou até me escondendo, né? Porque que testemunha forte é essa? Ela não se baseia nos meus atos. Ela não se baseia no que originou eles. Que testemunha forte, queridos. Para onde eu vou? Essa testemunha, ela não tem como ser corrompida, ser desviada, porque ela vai no âmago das minhas decisões. Ela é fiel. Oro, vou à igreja, pode ser o que for, querido. Pode orar, pode pedir perdão, pode chorar. Se não houver arrependimento, ela é fiel, ela vai falar, olha, você continua a mesma pessoa. Você está há anos na igreja, mas você não mudou. Você ora lindo, suas palavras, inclusive, são belíssimas. Você não falta um culto. Mas tem uma coisa, meu testemunho é fiel, eu sondo o teu coração. Laodiceia, tu continuas a mesma igreja. Abastada financeiramente, não tem problema financeiro e acha que está tudo certo. Olha, eu estou sondando o teu coração. Seus templos são suntuosos. Sua igreja é linda. Queridos, eu tive um testemunho, um momento na minha vida essa semana, assim, muito triste. Eu fui a um local que era lindo. Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, mas eu fui num local que era lindo, alguns anos atrás. E entrei naquele local e vi um local destruído. Destruído, assim, de uma forma quase que sobrenatural, que fizeram com aquele local, com aquele imóvel. Uma destruição. E ao mesmo tempo Deus falava comigo que Ele é testemunha fiel. Ele não se corrompe por belezas. Ele não se corrompe por estereótipos. Ele não se corrompe por roupas bonitas. Ele não se corrompe por uma pregação, que eu posso usar palavras aqui rebuscadas. Essa testemunha ela é tão fiel que ela vai no teu coração e sonda o que o fez estar aqui. O que o fez orar. O que o fez pregar. O que o trouxe até aqui. Quem está entendendo de glória a Deus? Laodiceia, tu não me enganas. Eram essas palavras. Eu sou testemunha. Não vai me corromper, Laodiceia. Ah, mas eu oro todo dia. Laodiceia, eu quero frutos de arrependimento. Laodiceia, eu quero caráter transformado. Laodiceia, eu quero nova criatura. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mentia mais. Não mente mais. Laodiceia, eu quero transformação, Laodiceia. Enquanto isso não houver, não adianta. Eu não me corrompo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E diz mais. Perdão, não me corrompo. Parece que Jesus seria se corromper. Não, nunca, jamais vai se corromper, amém? Mas saibam que isso jamais vai mudar o testemunho de Cristo. Nunca mudará o testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo é imutável, é fiel. E Ele quer nesse testemunho falar, olha, ele errou.
ele falhou. Mas tem uma coisa, olha, ele mudou de vida. Vocês me escutaram? Testemunho fiel, queridos, é incorruptível. O testemunho de Cristo vai ser fiel ao que aconteceu. E que esse testemunho seja, olha, pai, eu fui testemunha da vida do Alexandre. Realmente ele errou, mas olha, ele se arrependeu. Ele mudou de vida. Testemunho fiel. Amém, igreja? Que esse testemunho encontre eco em nossos corações. Que esse seja a fidelidade permanente de Cristo em nós. Testemunho fiel, e diz mais, e verdadeira. Querido, na lata. Jesus não vai medir as palavras com Laodiceia. Olha, eu vou ser verdadeiro. Conhecereis a verdade vos... Tem que saber, é isso aí, querido. Você tem que mudar de vida. Você está fazendo isso, está errado, não vai dar certo. Não adianta, fica em casa vendo Faustão. Está perdendo tempo se não for para mudar de vida. É verdadeiro, é chocante. A verdade tem que ser dita. Ah, não, mas a pessoa vai se magoar. Olha, queridos, a verdade tem que ser dita. A verdade liberta, amém? A verdade cura. A verdade transforma. A verdade faz com que, no mínimo, a nossa emoção vai ser transformada. No mínimo, algo vai ser tocado em nossos corações. Mas é verdadeira testemunha. Testemunha fiel e verdadeira. Vai chocar, vai falar, vai anunciar, vai declarar, queridos. Pastor, mas não me julgue porque eu não posso ser julgado por ninguém. Queridos, o pecado já foi julgado, amém? Pecado é pecado. Então não é o homem que está julgando você porque você fez isso, não. O pecado é pecado. Ele tem que ser consertado, ele tem que ser transformado. Amém? Glória a Deus. Aí a Bíblia continua. Testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de... Em outras palavras, para que você não imagine que Jesus é um ser criado, mas o princípio da criação, ou seja, a origem de tudo. Jesus é a origem de todas as coisas. Jesus é a origem da criação. Jesus é a origem da minha vida. Amém? Lá no Gênesis, lá no Bereshit, no início de todas as coisas, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas pessoas pregam de uma forma errada Deus do Antigo Testamento. Jesus, quando estava com vida, e hoje é o Espírito Santo. Que os três cooperam em todo o tempo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, no Antigo, quando Jesus estava em carne, e agora com o Espírito Santo, os três cooperam. E às vezes colocamos só a obra de Espírito Santo no Novo Testamento, só o Pai no Antigo, e fazendo essa divisão. Ei, querido, por favor, lá já no Gênesis, Deus falava, Deus, o Criador estava ali, a palavra, Cristo, e o Espírito pairava sobre as águas. Ou seja, os três sempre cooperam, sempre cooperando para que os milagres aconteçam, para que a nossa vida seja transformada. Amém? Cada um na sua propriedade, cada um na sua pessoalidade, cada um na sua atividade, mas os três cooperam para que o fim seja proveitoso em nossas vidas. Mas Ele é a origem de todas as coisas. Jesus é tudo na sua vida. Laodiceia, eu te criei. Olha, eu sou amém, eu dou a palavra final. Eu sou testemunha fiel, não adianta me enganar. Eu vou falar na lata. E por último, olha, como diz aqui a Bíblia que eu li. Eu o criei. Eu a criei, melhor dizendo, Laodiceia. Eu sei quem tu és. Ao mesmo tempo que parece ser uma palavra, caramba, que exortação. Da mesma forma, eu sei que quem me criou é quem pode mudar a minha vida. Quem fala comigo é aquele que me criou, queridos. É o meu Pai. Amém? Cuidado maior, exortação melhor não há. Eu quero ser exortado pelo meu pai. Quero ser exortado pela minha mãe. Quero ser exortado por aqueles que há um respeito, uma consideração. E aí Jesus se apresenta dessa forma tão forte para aquela igreja. Porque ela precisava ser transformada no seu âmago. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 15. Conheço as tuas... Expressão essa comum em praticamente todas as igrejas. Jesus sempre fala, conheça as tuas obras. Falou para Sardes, né? Conheça as tuas obras. Tem nome de que vives, mas estás morto. Caramba. Falou isso para Sardes, para a igreja de Sardes. Olha o que Jesus fala para uma igreja. Tu tem nome que vive,
Tem placa, bonita a placa, o letreiro. Olha, quando entra, então, muito linda. Mas para mim, você está morta. Para mim é religião. Para mim vocês são super religiosos. Para mim vocês cumprem os mandamentos, mas nem pensam por que estão fazendo. É quase no automático. Mas não tem noção do porquê de estarem fazendo isso. Assim era Sardes. E de uma outra forma, muito similar, Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia e fala: conheça as tuas obras. Queridos, quando meu pai chegava em casa e falava: sei o que você fez, meu Deus, já estava saindo correndo. Minha mãe já tinha batido por telefone para meu pai no trabalho: olha, Alexandre fez isso. Meu Deus. Meu pai só ligava para mim: olha, sei o que você fez, me aguarde. Acabou meu dia, cara. Acabou meu dia. A minha manhã já era terrível, ia para a escola já mal para caramba. À noite eu ia dormir mais cedo, para tentar, quando meu pai chegasse, eu já estaria dormindo, mas não adianta. Ele me acordava, gente. E quando ele me acordava, eu só tinha uma chance: correr para o banheiro e me trancar. Porque o pau comia. No bom sentido, tá bom? Por favor, gente. Não é a briga de pegar pau e bater, não, tá? Mas eu era disciplinado. Eu sei o que é conheço as tuas obras, meu Deus. Se as minhas obras fossem tranquilas, beleza, pai, estou tranquilo. Estou consciente do que eu fiz. Está tudo certo. Vamos conversar. Mas não, querido, eu não queria nem saber, já fugi. Sei dos meus erros. E eu fico imaginando também esse pai falando para aquela igreja: conheça as tuas obras. Mas era uma igreja tão abastada, tão segura de si, tão independente de Deus, se achava tão soberba, ela, que ela não corria para o banheiro, não. Não se escondia, não. Estava nem aí. Queridos, essa igreja é muito atual. Essa igreja é muito atual. Hoje você fala de pecado, a pessoa não está nem aí. Você fala: olha, você tem que se consertar. Todo mundo faz isso. Mas, pastor, todo mundo se corrompe, todo mundo peca, todo mundo mente. E ainda estão na igreja ainda. Não estou nem aí. Hoje você fala de pecado, as pessoas, antigamente, pelo menos, já havia algum certo temor. Hoje, as pessoas não estão nem aí. Laodiceia. É a igreja dos dias de hoje, do final dos tempos. Versículo 15 ainda. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aí, Cristo já se apresenta: olha, tu não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Querido, Jesus já aproveita o contexto da cidade, ok? Para falar com ela. É um linguajar que nós não entendemos a priori. A priori, fora do contexto, você pensa: frio é aquele crente frio. Quente é aquele crente fervoroso. Então, não tem nada a ver isso. Essa é uma analogia que fazemos assim da nossa cabeça. Nossa cabeça. Amém? Mas biblicamente não tem analogia nenhuma essa. Mas o certo é que Laodiceia ficava um pouquinho abaixo, lá na Ásia Menor, duas cidades maiores, que era a de Heliópolis e a cidade de... Quem sabe? Me esqueci. Eram duas cidades. Poderia ser, mas não é. Era uma ao lado de Heliópolis. Bom, queridos, outra cidade muito importante. Mas o certo é que essas águas frias nasciam nessa cidade. E águas quentes nasciam em Heliópolis. Então, essas águas quentes, durante muitos lugares, principalmente durante o Império Romano, eram chamadas águas térmicas, águas que tinham fins medicinais, águas que serviam para a cura de determinadas doenças. Hoje você vai lá em Minas, tem aquele circuito das águas, não tem? Caxambu, São Lourenço, então onde você toma aquelas águas, umas mais com ferro, outras com outro tipo de mineral. Um dia eu fui lá, aproveitando o gancho dos testemunhos engraçados, aí eu fui com a minha caneca e eu tomei, poxa, em cada fonte que eu ia, eu enchi e bebia. Vou beber tudo. Meu Deus do céu. Meus amados irmãos, vocês fiquem imaginando o final do dia como é que foi comigo. Quantas horas eu passei no banheiro triste.
mas empolgado, queria experimentar tudo. Parece até criança, né? Então, eu sou um pouco assim às vezes. Mas o certo é que, numa cidade, nasciam as águas frias, na outra, quentes. Quando chegava em Laodiceia, que era baixo, essas águas se encontravam. E ao se encontrarem, eles chegavam águas mornas, como a Bíblia vai dizer. Em Laodiceia, chegavam águas mornas. Ou seja, todo aquele fim medicinal que as águas quentes tinham, ao se juntarem, misturarem com as águas frias, elas ficavam mornas e perdiam toda a finalidade daquelas águas. Eram águas que perdiam a sua substância, a sua importância de fins medicinais, porque se misturaram, se tornaram águas mornas. Olha aqui de versículo posterior. Versículo 16. Assim, porque és morno, ou seja, água fria misturada com água quente, assim porque és morno, Laodiceia, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha... Porque eram águas realmente que, ingeridas, se tornavam insuportáveis, porque dava ânsias de vômito, essa água morna bebida, porque as suas substâncias eram transformadas. E assim Deus faz uma analogia. Laodiceia, você é igual a essa água morna. Sabe por quê, Laodiceia? Não é porque você está bebendo essa água. Laodiceia, é porque você é uma igreja misturada. Você se mistura com as águas frias e com as águas quentes. Você vai com as outras. Você não tem identidade. Você não tem personalidade. Você não consegue ter raiz. Mas, Laodiceia, você é envolvida por todas as pessoas que andam ao redor de você. Essas águas frias, Laodiceia, talvez sejam as tradições que você segue. Essas águas quentes que se misturam na tua vida, Laodiceia, talvez sejam as seitas, religiões, muitas, ou sei lá, costumes, mais conversações, pessoas que influenciaram você, Laodiceia. Laodiceia, você perdeu sua identidade, você se tornou morna. Laodiceia, você perdeu a sua essência. Você perdeu quem você era. Você deixou de ser a igreja que sempre foi. Laodiceia, tu estás morna. E a Bíblia diz, estou a ponto de vomitar-te. Ou seja, não vomitou ainda. O que eu acho lindo isso, porque ainda há esperança. Estou a ponto de vomitar-te. Tenho ânsias de vômito, mas não vomitei ainda. Queridos, eu só posso vomitar aquilo que eu ingeri. Ou seja, Laodiceia era igreja. Laodiceia era... Jesus amava. Laodiceia era aquilo que era alimento. Laodiceia fazia parte de Cristo. Nós fazemos parte de Cristo. Cristo habita em nós, amém, igreja? Glória a Deus. Mas quando deixamos que fatores externos, pessoas externas, costumes, tradições, achismos, e eu estou caminhando com Deus e na hora chega uma palavra de lado, outra palavra de outro lado, e eu começo a me influenciar e deixo de seguir aquilo que Cristo tinha para a minha vida. Amizades errôneas. Laodiceia, você se misturou. Laodiceia, quem dera que você fosse fria. Pelo menos você tinha a tua identidade. Laodiceia, quem dera você fosse quente, porque você teria também a sua identidade. Mas o problema é que você não é fria nem quente, morna, e estou a ponto de vomitar-te. Porque você é uma igreja misturada. Você perdeu a essência de Deus. Perdeu a essência de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nos levamos, queridos, por vãs pensamentos, por mais conversações, e aquilo que Deus tinha em nossas vidas, cada vez mais é deixado de lado. O propósito que Deus tinha para a minha vida, o chamado que Deus tinha para a minha vida, cada vez mais é deixado de lado. Porque são tantos fatores externos que entram. São tantos circuitos das águas que são contaminados, que eu começo a absorver tudo. E me torno essa água morna, crente morno. Não é o frio, o crente gelado, o frio é o tradicional, quente é o pentecostal. Eu poderia fazer essa analogia, mas não é o contexto, não diz isso. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pior é ser morno. Pior é estar assim, sem identidade. Queridos, às vezes estamos num lugar e não sabemos o que estamos fazendo ali. Você sabe para que Deus te salvou? Tenha certeza que não é para ficar apenas sentado numa poltrona. Para que Deus te chamou? Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Amém, meus amados? Versículo 17. Aí vai explicar por que a igreja é morna, né? Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa, sou autossuficiente. Sou rico e abastado. Tenho tudo, compro o que quero, a hora que quiser. Não falta nada lá em casa. Sou uma igreja rica. A igreja está cheia. Membresia lotada, faltam poltronas. Sou abastado, não tenho que dar satisfação da minha vida. Se faltar algo, eu vou lá e compro. Porque eu sou rico. Laodiceia. Eu não dependo de nada, nem de ti, Deus. Porque eu sou uma igreja abastada, rica. Posso todas as coisas. Querido, se você quiser tirar riqueza e botar outro contexto no lugar, também serve. É tudo aquilo que você se acha autossuficiente, que você não precisa mais de Deus. E, querido, de uma hora Deus faz assim, ó, pum, te coloca de cama. E mostra quem Ele é na tua vida. Aí o teu dinheiro não compra nada, não pode comprar saúde, não pode te colocar de pé mais. Essa autossuficiência, essa soberba, esse se achar melhor do que os outros. Laodiceia era tudo isso porque foi influenciada, porque deixou que todas essas mazelas entrassem em seu coração. E olha o que diz a Bíblia, continuando o versículo 17. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, olha o que Deus fala para aquela igreja. Rica, tu és. Aos olhos naturais, para quem vê, realmente, igreja suntuosa. Mas Jesus fala, mas para mim, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Imagina se um pregador olha para você e fala que você é isso. No outro dia eu estaria fora da igreja. Jesus é testemunha verdadeira, na lata. Na lata. Você pensa que é rica, mas você é miserável. Você é pobre. Porque, queridos, quando eu tiro a riqueza maior da minha vida, que é a presença de Deus, eu não sou nada. A partir do momento que Laodiceia falou, olha, como diz, rica, não preciso de coisa alguma, nem de ti, Deus. A partir do momento que Laodiceia se apresenta assim, e queridos, tem áreas de nossas vidas, que nós somos assim, ok? Olha, não preciso de nada, não, isso aqui é meu. Isso aqui ninguém toca. Isso aqui sou eu que governo. Não, renunciar, compartilhar, que é isso? Isso é meu. Isso ninguém toca, é o meu ministério, é a minha visão. Ninguém muda. E aí Deus vai lá, no teu coração, fala, querido, você precisa de mim. Entenda qual é a maior riqueza que você tem na sua vida. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas sobre ti. Mas não me coloque em segundo plano. Não coloque Deus em segundo plano. Deus é primazia. E aquela igreja se sentia próprio Deus. E aí Deus vai na lata, verdadeira testemunha, e diz, olha, pobre, cega, nu, miserável. Pobre nós entendemos, porque de cara, uma igreja independente, queridos, onde você é independente, você tirou Deus da sua vida. Vou repetir, onde você se acha independente, você tirou Deus da tua vida. Mas se você é dependente, graças a Deus, Deus te abençoa. Deus vai contigo. Deus te ajuda. Deus abre portas. E Deus começa a exortar aquela igreja, tu és pobre. Abre os seus olhos, porque o dinheiro pode acabar. E mesmo que ele não acabe. Eu acumulo tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói. Mas os tesouros no céu que aquela igreja estava acumulando era apenas físico, apenas material. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diz mais, cego e nu. Queridos, interessante que aquela cidade ali de Laodiceia, ela tinha um dos maiores centros, maior escola de medicina da Ásia Menor.
Lá se produzia um produto, um pó, que servia para fabricar o colírio. Ou seja, era uma cidade que sabia a preciosidade de enxergar bem. Uma escola renomada no mundo inteiro, que fabricava esse pó para ser feito da onde sairia o colírio. E Jesus fala para ela, tu és cega. Uma cidade que dava tanta prioridade à boa visão, ao colírio, aos olhos, Jesus chama que ela era cega. Porque não conseguia enxergar as coisas espirituais. Só enxergava as coisas naturais. E se tudo vai bem, tudo bem. Se tudo está mal, vai tudo mal. Não consegue enxergar o que está sobre tudo isso. Não consegue ter paz no coração, não consegue ter felicidade. Só é levado por situações na alma. Se eu estou bem, eu sou um crente estável. Se algo vai mal, eu sou um crente instável. Isso, queridos, não difere em nada de qualquer pessoa. Mas eu quero, em meio aos problemas, você ter uma pessoa centrada, um homem de Deus, saber que, olha, o Senhor vai resolver isso. Aguarda, eu vou esperar, porque Deus vai responder. Mas era uma igreja cega. E a Bíblia diz mais, nu. Tu és pobre, cega e nu. Uma das principais fontes de mercado daquela localidade, daquela cidade de Laodiceia, era a indústria têxtil. Então ela era muito conhecida com as roupas, mas Jesus fala para ela, tu estás nu. Você está passando vergonha. No mundo natural, perfeito. Você olha para aquela pessoa, a família Facebook, perfeita. Tudo dá certo. É a família linda, na imagem ela é perfeita. O marido ama a esposa, os filhos são perfeitos. Vai na casa. A necessidade é tão grande de demonstrar que está bem, porque está tudo errado. Cuidado com aquele que tem necessidade imensa de demonstrar algo. Porque aquele que tem a necessidade suprema de demonstrar que tudo está bem, provavelmente, na maioria das vezes, não posso bater martelo, mas está muito mal. Pastor, não vou postar nada. Por favor, não faça isso. Continue postando suas fotos com a família. Não, pastor vai falar que eu estou postando porque eu estou em erro. Não está nada, querido. Continue postando, ok? Deus conhece o seu coração. Mas, às vezes, a necessidade é tão grande que a pessoa se sente mal de não ter postado. Meu Deus, que prisão é essa? Às vezes quer mostrar algo tão grande e não há. Tem que mudar de vida. Pobre, cega, nu. Igreja que vivia de aparência, mas não tinha mudado de vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 18. Olha o que Jesus diz. Aconselho-te. Interessante isso, né? Jesus não dá ordem. Jesus é um gentleman, né? É um homem educado. Aconselho-te. Vou te dar um conselho. Se você seguir, ok. Se não seguir, o problema é teu. Mas o 18 diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo... Poxa, ouro? Não faltava ouro naquela... É uma igreja rica. Mas eu te dou um conselho, olha, compra de mim ouro refinado pelo fogo. Interessante, né? Porque o ouro, o fogo ele vai refinar, porque o fogo tira as impurezas do material. Então o fogo é usado para tirar as impurezas do ouro, para se tornar realmente uma pedra mais pura. Em outras palavras, olha, igreja, tem que passar pelo fogo. Laodiceia, você tem, 1 Pedro capítulo 4, vai dizer, olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Fogo é uma analogia, ok? Uma metáfora. São problemas, são adversidades. Esse ouro pode ser eu, você, que sou refinado pelo fogo. Essas impurezas para saírem dói, queridos. Como pai coloca o filho às vezes de castigo, como pai que tira algo do filho, dói, não é fácil. Mas é o fogo que vai tirando as impurezas. Olha, tu queres comprar de mim ouro refinado? Quer entender o que é riqueza? É isso que Deus está falando. Laodiceia, você quer entender realmente o que é ser rico na minha presença? Tem que passar pelo fogo, Laodiceia. Tem que tratar essas impurezas. Tem que tratar essas coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Tem que viver em santidade. Tem que mudar de vida, Laodiceia.
Esse fogo que tem na sua vida, essas adversidades, esses problemas que estão acontecendo, é para que você mude de vida, Laodiceia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Laodiceia, continua a Bíblia, refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Meu Deus. Ele está falando de uma igreja rica, mas ele está falando de uma riqueza espiritual. Queridos, em momento algum, preste atenção nisso, em momento algum, Jesus está falando que a riqueza é pecado, muito pelo contrário. Nem que o dinheiro traz infelicidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Amém? Dinheiro traz felicidade, gente? Meu Deus. Eu fico feliz quando meu salário chega. Confesso para vocês. Confesso. Traz felicidade? Traz. Ou então vocês podem passar o dinheiro todo. Se não estão felizes, se vocês não estão felizes, olha, depositem. Mas, queridos, ele é um meio, ok? Não é o fim. Não é o fim. É um meio que Deus concede a nós, e nós, como senhores dele, nós usamos para abençoar vidas, para eu ser abençoado, para a minha vida ser abençoada, mas não para me afastar de Deus. Pessoas que chegam na casa de Deus, estão orando por um milagre, Senhor, estou desempregado, recebe emprego, saem da igreja. Obviamente você já ouviu testemunhos como esse, né? Testemunhos como esse. Ou seja, estão apenas para se servirem de Deus. Mas o certo é que o dinheiro, queridos, se eu for administrar segundo a orientação de Deus, certamente vai ser uma bênção para a minha vida. Amém? O contexto, o erro não estava na igreja ser rica, mas da igreja fazer da sua riqueza independência de Deus. Não querer mais Deus em sua vida e seguir a vida de qualquer forma. Mas a Bíblia continua ainda no versículo 18. Para te enriqueceres, vestiduras brancas para te... Pô, mas é uma igreja abastada de dinheiro, uma igreja que tinha uma indústria têxtil enorme. Mas Jesus está falando, você está nu. Você está passando vergonha. Lembra de Adão e Eva quando pecou? Tinha algum problema, está nu? Não, era normal. Mas quando eles pecaram, olharam para a nudez, alguma coisa errada está. Aí já entrou o pensamento bem do mal, né? Na cabeça. O que era pureza, está nu, agora já tinha algum problema. E na mesma hora Jesus fala aqui, olha, vou te dar vestimentas, porque vocês estão nus, estão passando vergonha. Uma igreja que se achava independente. E vai além. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Olha o finalzinho do versículo 18. E colírio para ungires os, a fim de quê? Colírio. Uma cidade que sabia muito bem que era isso. Uma cidade que vendia para fora, que exportava colírio. O Senhor tem colírio para mim? Mas nós dominamos essa ciência. Estou falando de colírio para os olhos espirituais que estão embaçados e não enxergam nada. Um olhar espiritual para ver acima das circunstâncias. Um olhar espiritual para ver sobre os problemas. Um olhar espiritual para dar paz em meio aos problemas. Um olhar espiritual para esperar Deus agir. Um olhar espiritual para entender que o dinheiro não vai fazer com que você, não pode afastar você de Deus. Muito pelo contrário, vai ser usado para que outras vidas sejam abençoadas. Colírio para que seus olhos sejam abertos, igreja. Meus olhos precisam ser abertos. Amém? Glória a Deus. Versículo 19. Versículo 19 é lindo. Que depois de dar uma paulada, eu repreendo e disciplino a quantos? Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eu fico imaginando aquele pai que gritou, né, do versículo 14 ao 19. E depois, de uma forma bem branda, querido filho, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Eu te amo, filho. Eu te amo, Laodiceia. Eu te repreendo e disciplino porque eu tenho amor para contigo. Jesus nos ama, amém, igreja? Por isso ele nos disciplina. Por isso ele nos molda. Por isso o fogo vem e tira realmente e dói. Mas purifica. Nos faz, sim, uma pedra melhor. Vai nos polindo, sim. Vai tirando as impurezas, sim.
As adversidades da vida fazem com que eu me torne um homem melhor, maior ainda. Porque eu amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Em outras palavras, igreja, é só tirar a máscara e se arrepender. É só mudar de vida. Porque não existe coisa mais difícil, queridos, de se arrepender e frutos de arrependimento. Ah, pastor, eu me arrependi. Pois bem, vai lá e devolve o que você roubou. Ah, pastor, eu me arrependi. Vai lá, então pede perdão na cara dele. Ou dela. Mas tem que apresentar frutos de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Versículo 20, estamos quase encerrando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele... Olha o que Jesus faz. Laodiceia, eu estou à porta. Eu estou batendo na porta aí. Tum, tum, tum. Abre, por favor. Interessante que aquela igreja tinha tudo, queridos. Mas Jesus estava lá fora. Deu para entender isso? Aquela igreja era linda, era rica, abastada. Mas Jesus estava batendo na porta para entrar. Ele não arromba a porta. Jesus está batendo e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Eu tenho que abrir. Sou eu que ouço e sou eu que abro. Amém? Na minha vida, Jesus está batendo na porta do meu coração. Quem ouve não é meu pai, não é minha mãe, não é o pastor, sou eu. Quem bate no seu coração é Jesus. Quem ouve é você. Quem abre é você. Não é religião, não é pressão, nada. É você que vai abrir. E quando você abre, queridos, Deus entra e ceia contigo. Ele vai jantar contigo. Ele vai sentar à mesa contigo. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Vamos colocar de pé. Ao vencedor, Jesus faz uma promessa. Olha, diante de todo o contexto espiritual, que sentaríamos no trono com Cristo, e nós um dia também sentaremos no trono e julgaremos, por exemplo, a igreja. Os anjos serão julgados pela igreja. Nós um dia sentaremos e julgaremos. Mas mais do que isso, queridos, sentar no trono é posição de vitória. É posição de autoridade. Deus tem isso para a sua vida. Deus tem autoridade para você. Deus quer te colocar assim no lugar de destaque, em nome de Jesus. Laodiceia, eu te amo. Laodiceia, eu exorto e disciplino quem eu amo. Aconselho-te. Olha, arrepende-te. Aconselho-te. Mude de vida. Querido, eu sei que essa palavra é dura, mas eu tomo para a minha vida. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Certamente não há ninguém perfeito aqui. Senão, não estaria aqui. Começar por mim. Na minha imperfeição, na sua imperfeição. Que possamos nos arrepender nesta manhã. Amém? Que possamos colocar colírio espiritual em nossos olhos. Que possamos abrir os nossos ouvidos espirituais. Que possamos entender que por muitas vezes somos sim, estamos pobres. Por mais que não falte nada na nossa despensa. Mas às vezes estamos pobres espiritualmente falando. Vivemos de migalhas recebidas do culto dia a dia. Porque, querido, via o culto, ouvir a mensagem, saiba que ainda é migalha, porque você tem as 24 horas dos demais dias para desfrutar de Deus. E às vezes você faz do culto o único momento que você tem uma intimidade com o Pai, o único momento que você lê a Bíblia. Aí Deus fala, você é pobre. Porque você faz desse momento um momento único de adoração na sua vida. É só na igreja que você lê a Bíblia, é só na igreja que você ora, é só na igreja que você faz alguma coisa para o Pai. Você é pobre. Você é pobre. Você está cego. Você não está vendo o que está acontecendo lá fora. Você está cego, você só olha para os instrumentos. Você só olha para o ministério. Você está cego, você não olha para fora. Você só olha para dentro de si. Você é egoísta. Você está cego. Laodiceia, pobre, cega. Inclusive está nu. Laodiceia.
Porque às vezes eu chego na igreja sem qualquer zelo, sem qualquer entendimento de onde eu esteja, sem saber o que eu estou fazendo no mundo espiritual. Mas Deus quer mudar a nossa vida, amém, igreja? Glória a Deus. Deus está aqui. É uma palavra dura, é uma palavra de exortação, mas é uma palavra de amor. Feche seus olhos. A gente vai louvar de todo o nosso coração. Louve a Deus. Peça perdão ao Pai. Se arrependa. Fala com Ele. Não deixe para amanhã, não. Aleluia. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Me ajude a melhorar, me ajude. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Toda a igreja, olhos fechados. Senhor, nos ajude a melhorar. Meu Pai, precisamos melhorar. Senhor, precisamos ser transformados nesta manhã. Deus, precisamos ser podados por Ti. Deus, eu sei que Tu nos amas, Senhor. A Tua palavra é de amor. A Tua palavra é de um Pai que exorta, que edifica. Precisamos melhorar. Deus, não queremos ser como Laodiceia, mas existem momentos em nossas vidas que somos sim iguais a Laodiceia. Somos egoístas. Nos achamos, ó Pai, dominando todas as coisas. Nos achamos independentes. Nos esquecemos de Ti. Nos esquecemos de buscá-lo. Nos esquecemos de orar. Nos esquecemos, ó Pai, de estar na Tua presença, a maior riqueza que é. Deus, em nome de Jesus, vem transformar vidas nesta manhã. A começar por mim, Jesus. Eu vou fazer uma oração agora ainda nesse momento. Toda igreja de olhos fechados, por gentileza. Eu quero fazer um convite para você nesta manhã. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que deseja entregar a sua vida a Cristo nesta manhã. Levanta a sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus e quer entregá-la hoje? Levanta a sua mão bem alto.
Vou fazer só mais uma vez esse apelo, esse convite. Se Jesus está na porta e bate no seu coração, se você quer deixá-lo entrar e ele cear contigo, mudar a sua história, se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, levanta a sua mão bem alto. Deus te abençoe, Carlos. Pode abaixar sua mão. Amém. Tem mais alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Basta levantar a sua mão bem alto. Mais uma chance para você. Tem alguém nesta manhã? Levanta a sua mão bem alto. Marco Carlos, vem cá, por favor. Quero orar por você, meu irmão. Toda igreja de olhos fechados, amém, orando. Carlos, eu vou fazer essa oração, você vai repetir comigo, ok? Palavra por palavra. Diga assim, Carlos: Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida. Deus amado, em nome de Jesus, abençoe o Carlos, Deus, sua família, Deus, sua casa, seu trabalho, papai, sua história, que a partir de hoje é transformada. Deus, obrigado porque tu dá conselhos, tu és aquele que bate, entra na casa daquele que abre a porta. Deus, obrigado porque Carlos abriu a porta do seu coração. E hoje, meu pai, tu entras, ceia. Deus, que seu nome seja glorificado na vida desta casa, desta família. Em nome de Jesus, toda a igreja dê uma salva de palmas a Cristo. Glória a Deus. Dá um abraço pro Carlos aí, por favor, você, varão. Esse abraço de vitória. Aplauda mais forte o Senhor Jesus, amém? Hoje é festa. A festa nos céus, quando alguém se arrepende.